É bom estarmos na casa do Senhor nesta manhã. Fazemos nossas as palavras do salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vos convido nesta manhã a porem a vossa mente aqui, a elevarem o vosso pensamento àquele que tudo pode. Entremos neste tempo de adoração com agradecimento por tudo o que Ele tem feito. Amém. Pela semana maravilhosa, por podermos estar aqui de pé, por podermos louvar ao nosso Deus livremente, por podermos chegar a uma porta aberta, a um lugar confortável e dizer, Senhor, obrigado por tudo. Bom ver a cada irmão. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estás alegre nesta manhã? Louva conosco. Louva conosco. Estamos aqui para celebrar e com alegria nosso Deus exaltar, pois Ele abriu as janelas dos céus e fez cumprir sua palavra, que os nossos céus iriam transportar. Estamos aqui para celebrar e com alegria nosso Deus exaltar, pois Ele abriu as janelas dos céus e fez cumprir sua palavra, que os nossos celeiros iriam transportar. Celebrai, exaltai ao Rei, proclamai seu nome em todas as nações. Celebrai, exaltai ao Rei, proclamai seu nome em todas as nações. Em vitória, adoramos ao nosso Deus que é fiel. Em vitória, celebramos ao nosso Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus que é fiel. Amém. Amém. Pai Santo, Pai da eternidade, na Tua presença chegamos nesta manhã, Senhor. Com os nossos corações gratos pelos cuidados, Senhor. Pelas Tuas mãos acima de todos nós, Senhor. Gratos pelo Teu amor, Deus. Nesta manhã, queremos entrar à sala do trono, Senhor. Queremos dar o melhor de nós, hein? Queremos entregar as nossas vidas, os nossos corações nas Tuas mãos, Senhor. Nesta manhã, Senhor. O que poderemos dar, Senhor, por todos os benefícios, Senhor, pela Tua fidelidade, a não ser cantar hinos de louvor, que possamos glorificar o Teu nome nesta manhã. Senhor, faz um Deus presente, Senhor. Faz que os nossos corações possam transbordar da Tua presença, Senhor. Mas também Tu nos conheces, Senhor. Tu sabes das nossas preocupações. Tu conheces as nossas imperfeições. Tu conheces os nossos corações. O Senhor sabe do que está íntimo de nós, Senhor. Mas nesta manhã queremos entregar. Queremos entregar a Ti, Senhor. Queremos entregar as nossas preocupações. Queremos entregar o que precisa ser tocado por Ti, Senhor. Aceita o nosso louvor e faz presente no meio de nós. Amém. Ele é a luz do mundo. E é essa luz, esse Deus que
nós louvamos nesta manhã. Nesta manhã, Aleluia. Alguém pode dizer um testemunho como Deus é maravilhoso para ti nesta manhã? Deus é maravilhoso. Helena, há um sorriso diferente no teu rosto. Por quê? Amém. Amém, amém. Alguém mais? Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Nesta manhã acordei com um hino de agradecimento no meu coração. Simplesmente, lá em casa, preparando as meninas, eu disse para ela, preciso chegar porque Ele tem sido fiel. Preciso chegar porque não que Ele precisa de mim,
mas porque eu tenho motivos para dar graças a Ele. O nosso Amém. Deus é maravilhoso. Amém. Amém. Alguém mais? Alguém mais? Amém. 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 A cada manhã. A cada manhã. Deus é maravilhoso. Amém. 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 E que bom que Deus te usou nesta manhãzinha. Porque agora nós sabemos que tem o grupo às 9 da noite. Eu não sabia. E é um horário excelente para mim. Então, é uma coisa muito boa. Senhoras, tem o grupo de manhã e também tem o grupo à noite. Isso é muito bom, porque nesse país nós sabemos que nem sempre um horário é suficiente. Mas nós temos vários horários e esse à noite, então, é excelente. Irmãos, eu quero vos desafiar que não importam as circunstâncias da vida. Quando a gente põe um canto no nosso coração e nos nossos lábios. Quando nós entoamos louvores a Deus, mesmo nos momentos não tão alegres. Mas Ele transforma esse momento. Há uma diferença entre alegria e gozo. Nós temos o gozo do Senhor. Aquele gozo que vem aqui de dentro. Que mesmo quando há uma lágrima nos nossos olhos, mas há aquela certeza, aquele gozo aqui no coração, que Deus está conosco. Amém. E embora a gente não perceba, mas as coisas vão melhorar. Então não importa o estado da tua vida, do teu coração nesta manhã. Canta louvores. Canta louvores. Ele é Deus. Meu canto não pouparei.
momento das circunstâncias da vida, nós louvamos a Deus. Ele tem sido tão bom na nossa vida. E o facto de chegarmos à sua casa para juntos o adorarmos é motivo que deve encher os nossos corações de gozo. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É bom poder ter a presença de todos. Chegamos para adorar a Deus com inteireza de coração. Ele conhece a nossa vida, Ele sabe do que vai no íntimo do nosso coração e Ele nos aceita, assim como nós chegamos à sua presença. Tem sido dias de bênção, dias de vitória, dias do mover de Deus. Eu gostaria de dar a todos boas-vindas nesta manhã, mas dizer aos irmãos que Deus está operando. Essa semana nós tivemos o nosso tempo de evangelismo. 5 pessoas aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu estava com a lista, fui falar com uma delas que hoje nos dá o prazer de estar na casa do Senhor. Só mais uma vez o nome da irmã, Catiza. Okay? Catiza é a nova irmã em Cristo. Ela foi uma das que aceitou Cristo. E nós nos alegramos com a presença de muitos que têm chegado. O pastor Valdemiro nos abençoou juntamente com a esposa Marta. Dona Marta, eu gostaria de vos dar boas-vindas à casa do Senhor nesta manhã. E tem sido bênção poder ter-vos também no último dia, no tempo de evangelismo, chegando um bom tempinho juntos, não tomando aquele café, porque o pastor faz queimadura no estômago, mas tomando aquela fresquinha da Versana, irmã Versana. Nós tivemos um tempo de conversa e pensar o que Deus pode fazer nesses dias. Meus amados irmãos, tem sido bom. Aquele pastelinho da Lourdes chegou também na hora certa. E isso nos mostra que quando a igreja sai, nós somos abençoados. Somos abençoados. E eu quero vos dizer, meus amados irmãos, para que orem. Orem para que esse novo ministério, esse novo projeto de alcançar pessoas realmente que estão longe do Senhor seja uma realidade visível do mover do Espírito Santo na vida do seu povo, na vida dos seus servos, na vida do povo de Deus. Eu acredito que uma grande obra estará sendo feita, já começou, não é? Na nossa cidade, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dona Anita e também a nossa irmã Dona Dalila têm estado sempre presentes nesse encontro. Nós nos alegramos pelo grupo que tem chegado, mas pelos que estão orando, não é? Orem para que a obra do Senhor possa continuar. É bom ver o Igor aqui com a mãe. Ian, eu disse Igor. Sempre dá algum tempo até o pastor fixar os nomes. Mas eu gostaria de dizer que eu vi a foto no Facebook e eu pude ver as lágrimas de alegria na face da tua mãe. Ela é uma grande mulher de Deus. E como pastor, eu quero te dizer que eu estou te dando boas-vindas a essa igreja. E tens uma congregação que te amará, que estará aqui durante esse tempo para te fazer sentir em casa. Tu és parte da família de Deus. E eu gostaria, como servo de Deus, também te dar boas-vindas nesta manhã à casa do Senhor. Oremos, Pai, é tão bom podermos chegar à Tua presença. Ó Deus, nós reconhecemos a Tua boa mão. Tu és o Deus do querer e do efetuar. Ó Deus, nós te pedimos que no nosso viver diário Tu possas continuar a abençoar-nos. Que os nossos olhos, Pai, não possam estar, ó Deus, agarrados às coisas dessa vida, mas que Tu possas ajudar-nos a nós levantarmos os nossos olhos e saber que nós servimos e seguimos a Jesus. Ó Deus, que Tu possas continuar dando-nos vitória. Vitória, ó Deus, para avançar. Vitória, ó Deus, para podermos testemunhar das grandezas daquele que nos tem trazido das trevas para a Sua maravilhosa luz. Obrigado, ó Deus, porque nós sabemos, Pai, que uma grande obra tem sido feita, ó Deus, continuará sendo feita nessa igreja. Oramos a favor dos ministérios, oramos, ó Deus, a favor de todos, ó Deus, que entram neste santuário,
Sim, Pai, é com o coração grato que nós damos boas-vindas, ó Deus, à igreja do Senhor a Catice. Ó Deus, como filha na fé, ó Deus, irmã na fé, ó Deus, pedimos que nós possamos abraçá-la. E os outros, ó Deus, alguns que por causa do trabalho não puderam chegar hoje, mas que têm dito que estarão na próxima quinta para juntos continuarmos a louvar. Eu sou grato, ó Deus, pela vida do filho da nossa irmã Helena. Eu ia dizer, ó Deus, outra vez, repetir o Igor, mas tu sabes, Ian, eu oro por ela. Eu peço a Deus que a tua boa mão esteja sobre ela, sobre a vida da Helena, sobre a vida de toda a família. Ó Deus, temos visto o testemunho dela. Ó Deus, de como mãe tem confiado e tem sido uma bênção para todos nós. Que tu possas abençoar, ó Deus, essa vida, ó Deus, preciosa aos teus olhos, mas também a tua boa mão esteja sobre o filho. Ó Deus, o pastor Valdemiro e a sua esposa, Dona Marta, eu oro por eles. Ó Deus, tem sido bom o nosso convívio, não conhecendo há muito tempo, mas, ó Deus, no primeiro encontro, ó Deus, sentindo, ó Deus, que ele é um irmão em Cristo, e oramos por ele, para que tu possas continuar fazendo aquela obra que só tu podes fazer na vida, ó Deus, desse casal e de toda a família. Eu oro, ó Deus, pedindo pela nossa irmã Puca, continuamos orando a favor da filha, ó Deus, da neta. Senhor, tudo podes. A tua palavra nos diz que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ó Deus, cubra-nos, protege-nos de todo o mal. Lembramos nessa hora, ó Deus, do nosso irmão Zezé lá em Cabo Verde, juntamente com a Vanessa, participando no grupo Vida. Pedimos por eles, lembramos, ó Deus, da Dona Maia, da Renise, ó Deus, da família também que estão de férias, e tantos outros, ó Deus, que hoje não chegaram a este santuário, mas continuam louvando o teu santo nome, onde quer que eles se encontram nesta manhã. A nossa oração, Pai, é que tu possas tocar aquele que está enfermo, porque Jeremias orou: cura-me, Senhor, e serei curado. E nós acreditamos no poder, nós acreditamos no teu agir. Ó Deus, oramos pelo fraco, pedimos que tu possas renovar as forças, para que possam, ó Deus, continuar na caminhada da fé, não olhando para as circunstâncias da vida, porque muitas vezes, ó Deus, quando nós olhamos para as circunstâncias da vida, nós desfalecemos. Que os nossos olhos estejam em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Tudo, ó Deus, tudo que nós fizermos, seja, ó Deus, feita para louvor e honra do teu santo nome, e que a glória seja sempre dada na igreja, onde quer também que a igreja se reunir a Jesus Cristo, para que, ó Deus, a tua palavra pregada, o teu nome, ó Deus, sendo conhecido, ó Deus, muitos sejam atraídos a Jesus. Cuida de nós, faça, ó Deus, essa obra que só tu podes fazer, e que cada um de nós reconheça a tua boa mão. Eu dou graças a Deus também pela Versana, eu oro por ela. Eu peço a Deus que também possas continuar a abençoá-la. Ó Deus, a Lourdes que abriu a porta da sua casa, nós temos sentido que agora há uma necessidade de mudarmos, ó Deus, esse nome de Ministério em Casas para Ministério do Evangelismo, mais ministérios, mais sonhos, ó Deus, que nós acreditamos virem do coração do Pai. Pedimos, ó Deus, que a todos tu possas usar. Eu sou grato a Deus pelas nossas irmãs na direção. Eu oro pelo David, pelo Pedro. Eu trago, ó Deus, o Zezé também, o pastor Orlando, ó Deus, lá em Cabo Verde. Eu peço que ele seja guardado, ó Deus, os planos para a Assembleia. Eu oro, ó Deus, a favor da igreja à volta do mundo, onde quer que a tua palavra é pregada neste dia. Ó Deus, vidas sejam transformadas. E, ó Deus, haja maior desejo do teu povo depender do teu Santo Espírito. Nós pedimos isso no nome precioso daquele que morreu na cruz para a salvação dos nossos pecados, que ressuscitou dos mortos, está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e que um dia nós estaremos na sua presença. Até lá, usa-nos para a glória do seu nome. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Aleluia.
54:10 diz: os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará. Assim diz o Senhor, que se compadece de ti. Deus se compadece de nós e Ele promete que a benignidade dele jamais nos deixará. Amém. Nós pertencemos a esse Deus. Ele prometeu paz, Ele prometeu alegria, Ele prometeu gozo, Ele prometeu segurança. Deus está do teu lado. Não importam as circunstâncias da vida. É bom estarmos aqui na casa do Senhor. É bom juntos adorarmos o Senhor. Mas eu quero te dizer que amanhã, segunda-feira, quarta, quinta, sexta, onde quer que estiveres no teu trabalho, naquela hora em que não é preciso correr, que é para ir orar em lugar nenhum. É naquele mesmo momento que nós às vezes temos a experiência mais intensa. É aquele: Senhor, me ajuda. Senhor, toma conta. Senhor, faz. Eu tenho uma amiga aqui, uma comadre, que costuma dizer sempre: Lord, just fix it. Lord, just fix it. Senhor, simplesmente trabalha. Porque às vezes nem sabemos como pôr em palavras, ou nós não temos tempo naquela hora para aquela palavra, ou para parar e para dizer toda aquela... Não, Senhor, me ajuda. Essa é a oração. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso tempo. Esse é aquele Deus que não importa as circunstâncias, nunca te esqueças. Ele é Deus. Amém. E nós pertencemos a esse Deus. Nós somos dele. Ele é Deus. Ele é Deus. Aos nossos irmãos que se juntam a nós, ao Inan, o filho da Helena, não há nada melhor do que estar aqui na casa do Senhor com os irmãos. Não há nada melhor do que servir a esse Deus maravilhoso. Inan, eu cheguei cá um bocadinho mais velha do que tu, mas dou graças a Deus por uma igreja como esta igreja que me acolheu. Dou graças a Deus por irmãos que estiveram lá me dando aquela força. E isso vai para a nossa igreja. Dou graças a Deus por todos. Em especial eu me lembro, Júlia e Lídia, aqui na escola dominical, acolhendo a todos que chegaram. Dou graças a Deus por eles. Um trabalho aqui no meio da comunidade, em tudo. Que nós possamos ser igreja. Que nós possamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Irmãos uns dos outros. Isso é que é a igreja. Não há melhor lugar, com todos os defeitos, com todas as imperfeições, não há melhor lugar do que estar com o povo de Deus, do que estar com aquele irmão que eu posso confiar. E tudo isso porque nós temos um Deus maravilhoso. Um Deus que promete estar conosco a todo momento, a cada instante. Esse é o teu Deus. Durante a semana, lembra-te disto. Ele é teu Deus e Ele está do teu lado. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que eu sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que eu sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Sabe por quê? Deus é Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Esse é o Deus que Aleluia. nós proclamamos. Aleluia. Esse é o Deus que nós oramos sobre cada irmão nesta manhã. Esse é o Deus que nós oramos sobre o pastor ao trazer a palavra. Esse é o Deus que está e estará contigo a cada instante desta nova semana. Amém. Que Deus vos abençoe. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E continuará sempre sendo Deus. Porque mesmo quando Ele não faz na nossa perspectiva, não é que lhe faltou o poder, mas porque a sua vontade é soberana e Ele sabe o melhor, o que nós precisamos para o nosso viver no nosso dia a dia. Sim, meus amados irmãos, nós somos desafiados a viver pela fé. A palavra de Deus nos diz que o justo viverá pela fé. E hoje vamos ficar de pé para uma leitura considerada um pouco extensa, no livro de Hebreus, capítulo 11. Eu estava vendo a possibilidade de podermos encurtar essa passagem, mas eu creio que ela perderá o seu impacto se nós não a considerarmos. Por isso, nós estaremos lendo do verso 1 até o verso 40. Hebreus, capítulo 11, versos 1 até o verso 40. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento
das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu a Deus e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu primogênito, o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó, Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordens acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, de que os tesouros do Egito, porque tinham visto a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expressão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intenta
Intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ei o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnio e açoitas e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Pai, que a Tua palavra fale aos nossos corações nesta manhã. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Em dias de grande adversidade, meus amados irmãos, é importante para nós como cristãos apegarmos-nos à fé para que não venhamos a vacilar diante das vicissitudes, diante das adversidades, dos intempéries da vida. Mas pelo contrário, nós venhamos alcançar o favor de Deus por causa da nossa fé, da nossa confiança nele. A palavra de Deus nos diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que os que se aproximem dele, aproximem de Deus, creiam primeiro que Ele existe e que Ele é galardoador ou que Ele é recompensador dos que o buscam. Muitas definições de fé são encontradas nas Sagradas Escrituras, mas, meus amados irmãos, eu creio que a definição que a todos nós toca de uma forma particular é essa: ora, sem fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas, meus amados irmãos, eu não estou aqui para definir fé. Não estou aqui para tentar demonstrar ou falar sobre a definição da fé, mas para vos dizer sobre o que a fé é capaz de fazer nas nossas vidas. O que é que a fé pode fazer nas nossas vidas? A fé é a força que nos galvaniza como crentes a agirmos apresentando a Deus o nosso melhor para Deus. As Escrituras que nós lemos hoje falam-nos sobre a vida de Abel. E a Bíblia nos diz que pela fé, Abel trouxe a melhor oferta a Deus. Gênesis capítulo 4, versos 4 e 5, nós lemos: e Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da gordura, e atentou o Senhor para a oferta de Abel, mas para a de Caim não atentou. Em outras palavras, Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. De que maneira nós trazemos a nossa oferta? Qual é a nossa atitude ao apresentarmos as nossas ofertas na presença de Deus? Será que fazemos-la com intenção de coração, primeiramente para agradarmos a Deus? Muitas perguntas são feitas sobre o porquê que Deus aceitou a oferta de Abel,
mas de Caim ele não aceitou. Muitos acreditam que a resposta a essa pergunta está no verso 7, que diz: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Se bem fizeres, quando Deus fala com Caim, ele diz: se bem fizeres, se levares em conta os desígnios ou o que eu tenho dito, será que também a tua resposta, a tua oferta não será aceita? Meus amados irmãos, desde o início da história da humanidade, Deus estava dizendo ao homem que para se apresentar na presença de Deus com uma oferta, é necessário fazê-la da forma correta. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia nos diz que eles viram que estavam nus. Então eles cozeram folhas de figueira para tentar cobrir a sua nudez. E Deus apresentou-se no jardim perguntando: Adão, Adão, onde estás? E a resposta é: estava nu e nós estávamos nus e escondemos-nos. O pecado trouxe claro realmente a sua situação de nudez, de estarem despreparados para se apresentarem na presença do Deus Santo. Mas eles pensaram: nós podemos fazer alguma coisa. A Bíblia nos diz que eles cozeram folhas de figueira. Mas Deus não aceitou o que eles tinham feito. Naquele dia, um animal tinha sido morto. Deus matou um animal e as vestes, ele usou a pele para cobrir a nudez daqueles que tinham pecado. Desde o princípio, Deus estava dizendo: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se você vai chegar na minha presença, você tem que trazer sangue. E por causa disso nós vemos que realmente a oferta de Abel tinha sido recebida, porque ele trouxe um animal. Enquanto Caim, não somente por não ter trazido um animal, mas porque o seu coração não estava endireitado para obedecer a Deus, ele não recebeu a aprovação de Deus. Como é que nós trazemos a nossa oferta ao altar do Senhor? A Bíblia nos diz que um dia Jesus tinha ido ao templo com os seus discípulos, e ele está ali no templo, e algumas pessoas estão perto do gasofilácio, um lugar onde se colocavam as moedas. E os discípulos tiraram tempo para ver que alguns que tinham muito estavam a lançar no gasofilácio grande quantidade de moedas. E eles estavam talvez dizendo: mas isto é uma grande demonstração de confiança em Deus e de generosidade. Entrou uma viúva. Os olhos do mestre seguem aquela viúva. 3 moedas caem no gasofilácio. A Lourdes nem deu por essa realidade. O Davidinho não notou. A Elizabeth voltou a face. Apenas 3 moedas. Mas o mestre vê o coração. O homem vê o exterior, algumas moedas. Aquele que criou os céus e a terra, tudo vê. E ele conhece a intenção do nosso coração. Meus amados irmãos, ao aproximarmos-nos de Deus, trazendo a nossa oferta, nós precisamos trazê-la dizendo: ó Deus, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tu tens feito para comigo. Mas como cristãos, nós precisamos parar e dizer: ó Deus, qual é a melhor oferta que eu posso apresentar? Lá no início da história da humanidade, quando Deus institui que realmente sangue deveria ser apresentado, qualquer pessoa que chegasse para adorar a Deus, ele teria que trazer algo para ser sacrificado. Todos os
todo o que foi feito no Velho Testamento, os sacrifícios, apontavam para aquele que viria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viria para morrer no nosso lugar, para que através da sua morte nós pudéssemos alcançar vida eterna. O maior presente, meus amados irmãos, já foi dado, Jesus Cristo. Mas para nós, pensando na realidade da nossa fé, porque a nossa fé deve nos motivar ou galvanizar para nós apresentarmos a Deus a maior oferta. Mas o que é que nós podemos apresentar a Deus? Paulo nos diz, ao escrever a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versos 1 a 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que ao apresentarmos na presença de Deus, nós possamos apresentar a nossa vida em sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, o vosso pensar, o vosso agir, para que possais experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E a palavra de Deus nos diz, e essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Apresentarmos a Deus, pedindo que o seu Santo Espírito nos santifique, mais do que uma oferta, que eu possa ser a oferta. Eu já vos contei aquela história daquela criança que ouviu sobre a oferta. E um dia o pastor entrou na igreja e ele reparou que essa criança estava dentro do prato de oferta. E ele perguntou, o que é que estás a fazer? Ele disse, eu estou entregando a minha vida para Deus. Eu, você, cada um de nós somos oferta. Que quando nós nos entregarmos a Deus, as outras ofertas virão numa atitude de consagração. Quando eu entrego a minha vida completamente a Deus, a carteira depois virá por acréscimo, não é? Todas as outras coisas. Porque tem a ver com fidelidade. Ele é Deus e eu vivo para Ele. Ele é Deus, eu sirvo, eu faço o melhor para servir na causa dEle. Mas, meus amados irmãos, eu quero vos dizer também que a fé é a força que nos impulsiona para nós, no nosso viver diário, agradarmos a Deus através de todas as circunstâncias e fazermos-la de uma forma incondicional. Confiar em Deus incondicionalmente é confiar nele em todas as circunstâncias da vida, mesmo quando o desfecho pareça ser tenebroso. Nós confiamos, nós jogamos nos braços de Deus. Um dia, uma casa pegou fogo. O pai estava vindo do trabalho e ele ouviu o grito do filho. O filho mais novo tinha ficado no segundo andar. E ele começou a gritar, socorro, socorro. O pai chegou e o pai começou a dizer, filho, salta, salta, salta. Aquela casa estava completamente tomada de fumaça e ele não podia ver. Ele estava perto da janela e ele gritava, filho, por favor, salta, salta. O filho dizia, papai, mas eu não posso te ver. Eu não sei, eu não estou te vendo. Ele disse, não. O pai disse, não te preocupes, porque eu te vejo. Eu te vejo e é isso que te basta. Salte. Meus amados irmãos, não se preocupem. Diante das provações e adversidades da vida, quando parece que tudo está a arder à volta de nós, quando nós não temos a visão do que está lá fora, de nós sentirmos protegidos, nós precisamos confiar em Deus que nos diz, salte, salta nos meus braços, porque certamente eu te segurarei. Certamente que nós possamos lançar-nos no braço do Pai, porque Ele vai nos amparar. Eu guardo na minha memória os primeiros dias do meu ministério em Santo Antão, em Ponte do Sol, quando o pastor Socorro Fontes convidou-me para poder ir e ajudá-lo a começar, aliás, não a começar, já havia uma pequena congregação,
mas abrir um trabalho em Ponte do Sol. Sempre eu tinha tempo para estar com os filhos, chamadas Shalom, Sérgio e Dani. E eu gostava muito de brincar com eles, ainda criança. E eu lembro que quando o pai chegava do trabalho, da escola, ele lecionava também. Muitas vezes os filhos estavam na escada, e às vezes o Sérgio chegava, e ele dizia papai, e ele jogava nos seus braços. Que nós possamos continuar com esse princípio, julgar confiantes. Muitas vezes, meus amados irmãos, quando nós começamos a crescer, nós começamos a duvidar. Eu não sei se ele tem força para me segurar. Mas quando nós lançamos nos braços de Deus, que nós possamos ter confiança, a certeza que Ele pode nos amparar. Precisamos confiar em Deus de forma incondicional, como Noé, que não questionou como Deus, aliás, não questionou como Deus, o que é que Deus faria para que houvesse chuva naquela região. Ele não questionou Deus sobre como construir a arca. Nós precisamos confiar como Abraão, que não pediu a Deus a localização da terra da promessa, mas ele confiou que Deus poderia levá-lo pelo caminho. Ele não pediu a Deus, dá-me um GPS. Ele confiava em Deus. Meus amados irmãos, porque nessa confiança, nesse andar com Deus, nós aprendemos a descansar. Nós aprendemos que os caminhos de Deus nos levarão sempre, 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 sempre ao lugar certo. Confia no Senhor. Descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, diz a sua palavra. Confia nele e ele tudo fará. Confia assim como Sara, que realmente chorou porque ela pensava que não poderia ter filhos. Mas ela confiou mais tarde na promessa, porque aquele que prometera é fiel. Nós temos um Deus que é fiel e se ele cumprir, ele prometeu, confia. Confia. Confia como Moisés, que disse a Deus, eu não sei falar, eu sou gago. Como é que tu vais me usar? Eu poderia falar de outros que tinham uma autoestima completa, tinham uma baixa autoestima, pensando nesse grande homem de Deus, Gedeão, que quando Deus aparece, o anjo do Senhor aparece, diz, olha, eu vou te enviar para livraras o povo de Israel dos madianitas, dos amalequitas. Eles chegavam, um exército inimigo, e eles invadiam a terra. E era a ideia de como cavanhotos que invadem um campo e destroem completamente. Encontramos esse homem cheio de medo. Deus chega, o anjo do Senhor chega para falar com ele e diz, o que é que estás a fazer aqui? Eu vou te enviar. Ele disse, eu enviar a mim? Na minha casa eu sou o menor. A minha família é a menor em Manassés. Em outras palavras, eu sou um Zé Ninguém. Mas, meus amados irmãos, o problema não é o que somos. O problema está, não é o problema, a solução está naquele que nós servimos. Confia nele. Confia nele. Nós somos desafiados a confiar e veremos grandes coisas. Mas eu quero vos dizer também que às vezes o desfecho implicará sofrimento e morte. O autor de Hebreus dá-nos uma lista de nomes sem fazer comentários sobre essas pessoas. Depois ele descreve a experiência de outros sem nomeá-los. Alguns obtiveram grandes vitórias pela fé. Outros sofreram torturas horríveis. Foram mortos por causa da confiança incondicional que tinham em Deus e nas suas promessas. Meus amados irmãos, às vezes Deus nos abençoa ao fazer com que nós confiemos nele e descansemos na sua graça. Às vezes nós não vamos ter aquela resposta que gostaríamos. Às vezes o final poderá ser trágico, implicará até a morte. Mas nós precisamos entender que há uma recompensa. Deus prometeu e Ele cumprirá a sua promessa. Sim, meus amados irmãos, nós avançaremos porque Deus nunca falha. Se Ele prometeu, Ele cumprirá a sua promessa. Mas os irmãos podem perguntar-me como. Há uma promessa, meus amados, que é para todos nós.
porque a nossa satisfação total não é neste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos. Peregrinos. A nossa pátria está nos céus, onde aguardamos a vinda do Salvador. Sim, meus amados irmãos, a fé nos impulsiona a manter-nos confiantes, mesmo quando nós não vemos o resultado da nossa fé. Interessante que o autor diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e na verdade a pátria é nos céus. Todos que nós vemos, a maior parte dessas pessoas que nós vemos, ou todos não alcançaram a maior promessa. Não viram o concretizar da maior promessa, não somente da pátria, mas da pessoa que viria para cumprir a maior promessa de Deus, Jesus Cristo. Meus amados irmãos, mas a palavra do Senhor nos diz que eles viram o que estava por vir. E Paulo escreve dizendo: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Todas essas pessoas não alcançaram a promessa, mas mantiveram-se fiéis. Mas, meus amados irmãos, nós temos visto o cumprimento da maior promessa de Deus. Por isso, no capítulo 12, nós continuamos com esse resumo dos heróis da fé. Era importante que, no meu pensar, que alguns versículos pudessem ser incluídos do capítulo 11 para o capítulo 12. Pelo menos os 2 primeiros versículos. Porque no capítulo 11 nós temos a galeria da fé. Todas essas pessoas que fizeram algo extraordinário que mostra que eles confiavam em Deus, fé em ação. Mas no capítulo 12, agora o autor diz: mas nós, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, de todos esses, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos esses, ele diz: deixemos o embaraço e o pecado que nos rodeia e corramos com perseverança a carreira da fé, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Ele está dizendo: vocês viram todas essas pessoas, o que fizeram na fé, como eles fizeram coisas extraordinárias. Mas ele diz: tira os olhos das pessoas, tira os olhos de Abraão, tira os olhos de Jacó, tira os olhos de João, de Maria, concentra em Jesus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, que nós possamos ter a nossa fé, a nossa esperança em Jesus. A nossa esperança está em Jesus. Diante dos obstáculos da vida, das provações e privações, confia em Deus. Confia em Jesus e avance pela fé, na esperança do novo porvir, porque a nossa esperança está no céu. Peregrinos neste mundo, mas antevendo dias de bênção na nova mansão celestial. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos confiar em Deus sempre e depender de Deus e viver para a glória do seu santo e bendito nome. Eu gostaria apenas, antes de nós orarmos, de lembrar que no próximo domingo nós não vamos ter o nosso culto aqui. Aliás, em princípio vai ser lá fora. Nós estamos dando todos os expedientes, mas o culto vai ser às 10 horas. Haverá apenas um culto. Logo depois do culto, eu creio que irá até pelo menos 1/4 para o meio-dia. Nós vamos ter o cookout da igreja. Os irmãos devem chegar, participar. Eu creio que por agora nós não estamos enviando nenhuma lista. É que todos estão convidados. Haverá hot dogs e hambúrgueres para todo mundo. Eu gostaria de vos desafiar para que todos possam chegar para esse tempo de bênção que acreditamos
vai ser um tempo para também estarmos juntos e louvar a Deus. Próximo domingo, o nosso tempo será às 10 horas, um culto conjunto, dia 24. Nós estaremos nesse tempo de bênçãos, para a glória do Senhor. Hoje, venham para apoiar os nossos jovens. Eles pretendem ir para o acampamento, ainda não tem muitos fundos, mas às 5 horas venham e estejam com eles, apoiem, tragam uma oferta especial para suportá-los, para que eles possam pagar a cota que eles têm que pagar para poderem estar no acampamento. Que Deus seja louvado, o seu nome glorificado. Fiquemos de pé. Eu vou pedir ao nosso irmão em Cristo, o pastor Valdemir, para orar por nós nesta manhã. Gostaria de vir aqui orar por nós, por favor, irmão? Deus abençoe. Está aberto. Eu creio que está aberto. Mandou. Okay. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus pela mensagem que ouvimos nesta manhã, pelos louvores. O Senhor Jesus está presente no nosso meio. Vamos orar? Amém. Querido Deus e Pai que estás no céu, graças te damos, Senhor, por esta manhã tão abençoada, tão maravilhosa, Senhor, na tua presença, meu Deus. Amém. Quero te agradecer, meu Pai querido, pela vida de cada um dos teus filhos aqui presente, meu Deus. E também pela vida daqueles que não tiveram condições de chegar até aqui, Senhor. Dou-te graças, meu Deus querido, pela palavra que ouvimos, ó Deus, nesta manhã, Senhor. Sobre a fé, meu Deus, sobre a confiança em Ti, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, possa habitar em cada coração, Senhor, aqui presente, meu Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nos dai uma semana de paz, Amém. Uma semana abençoada, uma semana de vitória, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, fale com cada um de nós, Amém. Senhor, desde agora, Senhor, e todos os dias da nossa vida, meu Deus, que precisamos, ó Deus, permanecer na fé, permanecer olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, Senhor. Pai Santo, abençoa o pastor desta igreja, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos, meu Deus. E nos leva em paz para os nossos lares. E nos dê a continuação de um dia abençoado, um dia de vitória, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Deus abençoe, irmão. Amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar. E que Ele possa continuar a cuidar de nós em todas as circunstâncias da vida. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E a igreja de Deus diga amém. Domingo abençoado, no nosso tempo da escola dominical, nós estamos aprendendo aos poucos para ser melhores discípulos para a graça de Deus. Cumprimento os nossos irmãos, amigos que têm chegado, deem boas-vindas a Catice também, ao Ian, e que Deus possa ser louvado. Deus conosco.